partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas, ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, e o que todos nós podemos fazer para viver melhor. Agora são 9 horas e 5 minutos, você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e Hélio Souza Lima, trazemos o programa Alta Performance, que hoje traz um tema que é o rumo ou os rumos da educação no Brasil. É um tema que é de primeiríssima importância para todos nós. E para isso convidamos especialmente o professor doutor Jair Cândido de Mello, reitor da Univap, ele que foi também reitor do ITA e cidadão joseense. E para enriquecer ainda mais o nosso programa, convidamos você, ouvinte, a participar e entrar no ar a qualquer momento aqui do programa Alta Performance. Você que se interessa por saber cada vez mais, ligue pra gente. Nossos telefones são 012 3322 1290 ou TIM 98184 3509 ou Vivo 997605737. Ligue pra gente, ou também você pode enviar mensagem por WhatsApp no 011 99879 6251. E você também pode participar enviando dúvidas, sugestões através do e-mail altaprevale@gmail.com. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. São 9 horas 07 minutos e quero dirigir o meu bom dia para o Davi, o Dr. Hélio e o professor Jair também. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, né? É um prazer estar... E eu gostaria de colocar, né, porque isso aqui é um instante de diálogo, né? E eu sempre coloco que são as trocas de ideias e experiências que enriquecem os homens e as instituições. É um prazer enorme tê-lo com a gente aqui. Vamos ter uma conversa bem bacana, né, Davi? Com certeza. Bom dia, professor. Queria primeiro agradecer o senhor aí por ter aceitado o nosso convite, né? Enfim. Professor, eu queria começar com uma pergunta para o senhor, uma pergunta mais básica, assim, mas a ideia é essa realmente, é bater um papo e tentar agregar algum valor para o nosso ouvinte que está, enfim, nos ouvindo agora. Mas assim, o que é educação na visão do senhor? Então, educação para mim é a instrumentação do homem para viver. E eu sempre coloco que os dois grandes capitais que o homem tem é a vida e o tempo. O tempo porque ele é onde ele vive a sua vida. Então ele tem que aprender como se colocar e usar o seu tempo, né? Porque se a gente olhar o ato de viver, sempre está exigindo escolhas. E no tempo, se a gente olhar, também nós estamos praticando 3 coisas. Nós estamos em algum lugar, com alguém fazendo alguma coisa. E às vezes... Infelizmente, o homem faz tudo errado. Ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada, né? E com na a hora pessoa errada. Por quê? Porque viver é fazer escolhas. E
temos as boas escolhas e as más escolhas. E a gente sabe que o homem vai ser vitimado pelo erro. O erro praticado é questão de tempo, né, mais ou menos tempo, e aí a física explica, ação e reação, ele vai ser vítima do próprio erro. Então, educar prepara o homem para minimizar essa capacidade que ele pode ter de errar. Né? E aprender, né, com os erros, né, e poder fazer cada vez melhor. Isso até é algo que eu condeno, porque às vezes, do ponto de vista didático, pedagógico, nós condenamos o erro. Mas o erro também é um ato de aprendizado, né? Com certeza, né? Professor, super interessante aí o que o senhor falou, enfim, esse aspecto aí dessa conceituação. Agora, a gente lê, enfim, as pessoas que estudam um pouco de educação, a gente vê que os grandes países, as potências, né, mundiais, enfim, os países que estão crescendo, que estão se desenvolvendo mais, têm como espinha dorsal esse aspecto de investir muito na educação e tem esse aspecto de que esses países estão crescendo muito. O que está acontecendo assim no Brasil? Não digo nem a questão desse governo, eu acho que é uma questão histórica no Brasil, né? O que acontece que a gente não consegue dar esse salto no sentido de fazer com que a nossa população tenha uma educação adequada e a gente consiga se tornar um país melhor? Primeiro, não é só o investimento, né? Porque às vezes você até investe razoavelmente, mas mal. Então, então a gente precisa saber em que investir, como investir, não é isso? Como às vezes se fala, e outra coisa que a gente precisa reformular, apesar de a frase é citada de forma corriqueira, mas não na profundidade que investimento em educação é investimento, não é despesa. Né? E isso não é só essa visão do Estado, tem que ser nas famílias. Né? Quando nós estamos investindo em educação, né? Tanto o Estado quanto a família e os nossos filhos, né? Nós estamos capacitando a dar uma autonomia para ele, né? Essa capacidade de escolha e de decisão que é fundamental na vida. É isso que o senhor falou, é muito interessante. A gente estava até conversando um pouquinho antes, esse aspecto da família, né? Eu li há pouco tempo atrás um artigo e estava levantando justamente isso que o senhor colocou, né? Então, assim, um estudo numa escola de periferia, de uma cidade de São Paulo, se eu não me engano, e, enfim, vários problemas acontecem, não necessariamente só numa escola de periferia, mas eu acho que no geral. Então, assim, um aluno que quebrou uma carteira, o aluno que põe o pé na parede suja, enfim, trazendo prejuízo material para aquela escola. E começou-se uma discussão e colocou-se o seguinte: nós vamos fazer no final de semana, chamar os pais desses alunos, né? E nós vamos trazer os pais para eles perceberem o que está acontecendo na escola e vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Os pais foram e aí começaram, olha, né, não é uma coisa de apontar o dedo, mas é uma coisa no sentido de trazer a formação educativa. Olha, essa carteira foi quebrada, esse pé aí na parede foi o seu filho, isso, foi isso, aquilo. Não querendo recriminar, mas mostrando que existe aquele problema e como vai solucionar. E a solução era o pai, junto com o filho e junto com outros pais, arrumarem a carteira, pintar a parede, enfim. Como é que o senhor vê essa questão família, escola, educação? Então, isso é um conjunto, né? Porque nós, às vezes, só imputamos o ato de educar à escola, né? Na verdade, a sociedade, a própria ambiente e ambiência que a gente tem, são atos educacionais. Nós mesmo aqui, né, a mídia é um ato educacional. E você colocou muito bem, né? Todo ato, ele não é inerte, né? Ele é consequente. Se um ato foi bem feito, ele vai gerar boas consequências, e se o ato for não recomendado, vai gerar umas consequências. E a gente precisa mostrar, né, a todos a profundidade e a consequência, às vezes, das ações mal feitas. Porque, às vezes, a pessoa não analisa, né, o mal que ele faz a si, e todo erro não fica só em si, ele se propaga. Né? Então, a gente sabe hoje, um filho que se desvia, né,
praticamente anula a vida dos seus pais e do seu entorno. Então a gente precisa gerar nas consciências das pessoas as consequências dos seus atos, dos atos bons e dos atos maus. Né? Para saber, às vezes, no caso dos atos maus, o prejuízo que ele causa a si e aos seus semelhantes. Uhum. E, professor, as escolas hoje estão falando muito de parceria, né? Escola e família. Fala-se muito disso, agora, no seu entender, é algo que é possível, é algo que tem crescido, principalmente aqui em São José. Como é que isso funciona, tanto nas escolas de base, como, inclusive, nas universidades? Então, isso acontece, essa parceria, quando você tem um envolvimento, não só cartorial, né, mas de fato, né? O pai podendo estar presente na suplementação, por exemplo, o filho tem dúvida, né, se ele tiver, né, ele pode fazer, inclusive até a união de pais, um é melhor lá em português e matemática, né? Ele dá uma suplementação. Então, o ato de educar, e não é só de educar, de todas as coisas na sociedade, deve ser dividido pela sociedade. Então, é por essa solidariedade que a gente faz, né? Porque é algo que também a gente não fornece na formação para o homem. O homem se prepara não só para o autosserviço, ele se prepara para servir melhor. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender na vida é o ato de repartir. Se a gente olhar hoje no mundo, na verdade existe, e aqui no Brasil, por exemplo, vamos citar, nós temos uma produção de 200 milhões de toneladas grãos. E se a gente fizer a divisão por número de brasileiros, dá para saciar a fome de todo mundo. E nós sabemos que tem brasileiro que passa fome. Então, o problema, às vezes, não é de geração de riqueza. O problema é de repartição dessa riqueza. De repartição. Então, um ato nobre, primeiro, que o homem deveria se ele tem talentos, né, e capacidade, por que não repartir? Fala, Davi. Professor, eu agora me veio na cabeça uma coisa que o senhor falou em relação a esse aspecto, né, do custo, né, enfim, de quanto custa realmente esse aspecto da educação. Fazendo uma analogia, nos Estados Unidos, hoje tem-se uma discussão em relação a seguro-saúde, que ainda não chegou de uma maneira mais intensa no Brasil, que é o seguinte: então, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que fuma, uma pessoa que é sedentária, ela vai buscar um seguro-saúde, a seguradora fala o seguinte para eles: olha, você vai fazer, só que é o seguinte, nós vamos propor um tratamento para você parar de fumar, para você começar a fazer exercício, para você perder peso e tudo mais. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ser um paciente extremamente caro e vai gerar um ônus muito grande para a gente. E aí você vai pagar muito mais caro. Nós vamos cobrar. A seguradora fala, porque é uma análise de risco, né? Transpondo isso para a educação, é algo semelhante ao que o senhor falou, né? Porque assim, quebra-se uma escola, não se dá uma educação adequada, não se faz isso que tem que ser feito, a gente vai pagar um preço muito alto agora e no futuro, né? Então, como é que a gente faz aí para a gente tentar diminuir esse custo e gerar, né, agregar mais valor para que a gente melhore nesse sentido? Então, um defeito é até da nossa Constituição, né? Talvez. Porque a gente terceiriza a responsabilidade. A responsabilidade tem que estar inserida na própria pessoa. Então, veja, na Constituição brasileira, está lá que a saúde é dever do Estado. A educação é dever do Estado. Então, como esse Estado é uma figura que não existe, etérea, e nós achamos que o Estado é que tem que prover todo. Quem é o Estado? O Estado não existe. O Estado somos nós. Então, se uma pessoa não sabe cuidar da sua saúde e não se importa, ela vai ser um ônus para a sociedade. Um indivíduo que não tem educação, né, vamos pegar uma coisa que a gente não levanta, mas precisa ser aguçada no país. A educação para o trânsito, a cortesia no trânsito. O Brasil gera, em termos de morte, uma guerra do Vietnã por ano, por falta de educação no trânsito. E tem, falando em morte, mas tem as pessoas acidentadas que vão ficar presas ao Estado. É um ônus para a sociedade. Então, isso que como é que vai ficar essa repartição? Nós temos que trazer a responsabilidade para o indivíduo. E não terceirizar para o Estado, como nós estamos fazendo com muita facilidade esse aspecto.
E até nas palavras de Gilberto Carvalho, né, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele diz: a educação é profundamente um ato político. Como é que pode ser um ato político se tem que ser de responsabilidade de cada um? Né? E todo mundo coloca isso como uma responsabilidade do governo. Porque são coisas até desse lado social e político que a gente tem que fazer uma divisão. E o mundo hoje começou até a rever certas posições. Um outro problema, né, um pouco fora, mas ligado, é o problema da previdência. Quando a gente envelhece, quem vai se responsabilizar? Então, na verdade, dentro daquela autonomia, tirando os fatos de acidentes que nós temos de percurso, que aí cabe ter uma cobertura, mas o indivíduo, porque a política inicial de provisão para a aposentadoria, como foi? Quem está trabalhando sustenta quem vai parando. Na verdade, esse modelo está errado. Quem está trabalhando tem que prover a sua aposentadoria e gerar a reserva para isso. Né? Porque, senão, o indivíduo que não gerou reserva, ele é um parasita dos outros. E esse conceito está se reformulando no mundo. A mesma coisa fala, voltamos no ato de cuidar da saúde e da educação. E esse ato de cuidar da saúde, claro, está extremamente ligado à educação, mas vai muito na fala do senhor, né? Porque às vezes a gente pega, por exemplo, um fumante que chega e fala assim: não, mas eu fumo, o problema é meu, você não tem nada a ver com isso. Não é verdade, porque o que acontece? Essa pessoa vai ficar doente num determinado momento da vida, pode ter um AVC, pode ter um infarto, pode ter uma doença mais séria, e aí alguém vai ter que cuidar dele. Um familiar, a esposa, o filho, a mãe, o Estado. Então, enfim... Essa coisa de que não, o problema é meu, não é bem assim, né, professor? Então, por isso que nós falamos que educar é escolha. E a boa escolha gera resultados benéficos. E as más escolhas geram nesses fatos, né, maléficos. E como nós falamos, o ato errado não para na pessoa. Então, todos esses que nós levantamos, que foram levantados para você, acaba tendo repercussão nesse chamado Estado, que somos nós. Então, ele está terceirizando a responsabilidade, não é isso? Transferindo a responsabilidade. São 9h22, você está na Revale, Rádio Estadão do Vale, programa Alta Performance, trazendo hoje o tema Rumos da Educação no Brasil, com um convidado para lá de especial, que é o professor Dr. Jair Cândido de Mello, reitor da Univap. Você tem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Quer perguntar aqui no ar para o professor alguma coisa que você queira saber mais sobre esse tema, educação no Brasil? Ligue para a gente, telefone 3322-1290. E professor, falando de alta performance na educação, na melhoria daquilo que cada um pode fazer no dia a dia, né? Podemos falar sobre esporte, arte, cultura, como é que isto entra no processo de educação? Então, como nós estávamos conversando até em off, né? Nós brasileiros desprezamos esse instrumento rico, né? Que nós temos, de alta riqueza, que são os esportes e as artes. Os esportes, né, principalmente esses de aspecto coletivo, então, ele tem valores embutidos dentro dele espetaculares, né, como o espírito de equipe, solidariedade, disciplina, né, porque todo esporte tem uma regra que tem que ser obedecida, né, a perseverança, que é outro ato importante que a pessoa precisa ter, de perseguir, né, resultados e tal. Então, são valores, né, essenciais. Né? A gente tem que trabalhar valores também. Né? O esporte também, eu até gosto de observar em futebol, eu falo assim, olha, aquele jogador lá é inteligente, né? Um que eu sempre relembro lá é o Sócrates, né? Uhum. Ele era preguiçoso fisicamente, mas você via que ele tinha, né, a capacidade, né, de produzir resultados, que, né, é a inteligência. Então, o esporte também, em frações de segundo, você tem que tomar uma decisão. Uhum. E é um instrumento de rapidez
né, de exercício da sua inteligência. Então, treina essa rapidez. Né? É um treino do exercício intelectual. Né? E isso em jogadas principalmente de basquete, de futebol, eu gosto de apreciar, falo assim, né? Um que não está em boa forma, mas também é muito inteligente, que eu gosto de observar o jeitão dele, no futebol, é o Ganso, né? O Ganso. Então, mas são iniciativas, né, que produzem esse desenvolvimento. E a Artes tem outra coisa que é essencial. Aí ela trabalha numa dimensão que eu acho mais sublime, que é a sensibilidade do homem. Porque o que falta muitas vezes na pessoa é essa capacidade, essa sensibilidade. E a sensibilidade, ela dá a percepção não do tão visível assim, né? A pessoa acaba enxergando além. E o homem precisa desenvolver essa capacidade de enxergar mais. E o esporte, né? Que eu conheço do esporte, a pessoa que pratica esporte, ela aprende pela experiência. Isso. Ninguém aprende esporte lendo um livro, né? Ela aprende fazendo, exercitando e aprende com a experiência. Para poder transferir isso para o processo educativo, para as escolas, seria preciso mudar todos os modelos? Como fazer o aluno aprender pela experiência? Então, mas isso que você levantou é algo que eu sou crítico e a gente, infelizmente, vê. Às vezes, tecnicamente, a pessoa detém muito conhecimento, mas ela não tem a iniciativa do uso do conhecimento. Que eu diferencio o conhecimento da sabedoria. A sabedoria é quando o indivíduo está aplicando os seus conhecimentos. Então, às vezes, a nossa escola, ela tem uma postura muito passiva, o aluno só recebe. Então, a escola deve ser um espaço de exercício também da criatividade e do empreendedorismo. Então, tem que deixar muitas coisas para que a criança, o jovem, possa ele mesmo empreender, ter a ideia, ter a iniciativa, e a gente estimular isso aí, porque é isso que você levantou, né? É a experimentação que gera essa capacidade da gente fazer, acontecer, né? Não, isso é fantástico o senhor está falando. E esse aspecto das artes, né, do lúdico, a gente fez uma entrevista recentemente com o professor Arthur, que lida muito com inclusive essa questão, né, de treinar equipes e treinar pessoas, trazendo esse aspecto do lúdico, né? Então, são treinamentos ligados, às vezes, assim, com pintura, fazer uma mágica, enfim, trazer e mostrando que, assim, estatisticamente o aprendizado melhora, né? Como é que o senhor vê essa questão meio engessada, eu digo assim, no Brasil, que o Brasil tem uma educação muito nesse sistema de que o professor é o provedor do conhecimento, o aluno vai receber, como o senhor falou, mas fica uma coisa que não tem uma mobilidade muito grande, e parece que para aprender isso não está funcionando. Sim, funciona em parte, mas não é completo, né? E eu digo assim, eu na minha vida, eu me considero um homem privilegiado, porque eu tive professores na minha vida que foram referências minhas. Mas eu lembro assim, quer ver, que eu vejo dificilmente acontecer, né? No meu colegial, e eu lembro de algumas figuras que me marcaram, espontaneamente a gente voltava na escola. O professor jogava desafios, né? E nós voltávamos para complementar. Então, já era uma atividade educacional espontânea, criada pelos professores e por nós. Ele falava, faça isso. E nós íamos lá fazer, não é isso? Então, a escola tem que ter essa espontaneidade, né? Do aluno em visitá-lo e a comunidade também, não é isso? São 9h28. Vamos agora para o nosso intervalo, para os nossos comerciais. Mas antes eu quero deixar uma pergunta, que vamos discutir isso logo após os intervalos, né? O que é a questão da inclusão? O que significa essa inclusão? É ser incluído? É se incluir? Né? Vamos conversar sobre isso logo após os comerciais. Não perca essa discussão junto com o professor Jair, que é o reitor da Univap, que está hoje conosco no programa Alta Performance. Não saia daí, voltamos já.
No Açaí, você pode comprar em grandes volumes ou em pequenas quantidades. Temos variedade, qualidade e os melhores preços. Açaí, barato para quem tem comércio e compra para revender e barato para a dona de casa que gosta de fazer economia. Açaí, sempre o melhor negócio. Consulte nossos endereços www.açaí.com.br. Entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Desde 2008, o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. O governo manteve o crescimento do emprego e da renda, o salário mínimo valorizado e a ampliação dos créditos subsidiados ao acesso à educação. Conquistas garantidas. A redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país. Agora, o governo propõe ao Congresso ajustes para que estas vitórias tenham continuidade. Os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados, mas sendo aperfeiçoados para evitar distorções e fraudes. As tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. O governo também corta seus gastos, mas programas importantes serão mantidos. Saiba mais em brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Governo Federal. As Óticas Diniz lançam o desafio do menor preço. Se você encontrar preço menor, traga o orçamento da concorrência que cobrimos o preço. Isso mesmo, cobrimos o preço da concorrência. Cobrimos o preço da concorrência. A Diniz garante. Não perca essa oportunidade. As Óticas Diniz têm o melhor preço. Nas Óticas Diniz é proibido perder vendas. Venha e aproveite. Preços imbatíveis. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. É com os tombos que a gente aprende, cresce e evolui na vida. E Gelol está sempre ao seu lado, ajudando você a se levantar e seguir em frente. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Programa Alta Performance. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta aqui, são 9h31, você está na Revale, Rádio Estadão do Vale, com o programa Alta Performance, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã. Hoje, com o tema Rumos da Educação no Brasil, temos um convidado muito especial, que é o professor Dr. Jair Cândido de Mello, que é reitor da Univap. E eu, antes do intervalo, né, nós deixamos aqui uma questão. Como é que é a questão da inclusão? O que é a inclusão? Todo mundo fala, né? Em todos os jornais, revistas, mídia, né? Se fala de inclusão. Como é que é isso, professor? Então, aí, no meu entender, a inclusão não é bem tratada no Brasil, né? Obviamente, quando você tem um bebê, né, ele é altamente independente e tudo a gente precisa fazer por ele. Então, nós precisamos incluí-lo. Se nós não dermos de comer, ele vai morrer de fome. Mas, gradativamente, aquilo que eu falei, né, que a educação é um instrumento de gerar autonomia do homem, né, porque a vida não é alguém fazer a escolha para a gente. Nós temos capacidade de escolha. Então, no Brasil, nota-se, né, que muitas coisas não são feitas na época correta, né? Não é nem ato de religiosidade, mas é bíblico, né? E a Bíblia, independente da religião, tem coisa sábia. Lá diz assim, ó, ensina a criança, né, no caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, ela não se desviará desse caminho. Uhum. Isso tem uma sabedoria muito grande, que até nós estamos conversando. Lá não manda ensinar o velho. Manda ensinar a criança, não é isso? Então, a plenitude de inclusão começa lá. Então, eu não posso deixar ninguém se desgarrar do processo educacional, se desviar lá no começo. Porque aqui no Brasil a gente quer incluir lá no fim. E no fim, né, temos médicos aqui, é UTI, né? Então, a gente tem que fazer que a pessoa não chegue na UTI.
Nós queremos resolver o problema da violência como? Fazendo prisão, não é isso, né? Nós temos que eliminar a violência, não é isso? E assim vale várias eliminar coisas. Já na raiz. Na raiz. Então, não se faz inclusão depois de nós omitirmos durante vários... Agora eu vou incluir. Uhum. Isso é uma inclusão descabida. E o senhor está falando uma coisa assim que me lembra, semana passada, né, um ouvinte trouxe uma questão, né, como é que eu posso modificar alguém, né? E o que o senhor está falando, né, me leva a pensar, né, nós podemos trabalhar a criança, né, e até, de certa forma, modificá-la, né, transformá-la, né, ajudá-la a se formar. Mas depois de uma certa idade, depois de 5, 6 anos, quando a criança já começa a ter seu próprio discernimento, e aí na fase jovem, adulta e mais para cima, né, já não se muda mais. Não, né, a gente não tem o poder, né, de mudar as pessoas. E a única coisa que nós podemos fazer, como o senhor falou aqui muito bem, né, nós podemos trabalhar enquanto é criança, até os 5, 6 anos de idade, é aí que está o grande trabalho de nós adultos, pais e educadores, né? Então, isso que você levantou, né, porque hábitos, valores, atitudes, eles são plasmadas enquanto a pessoa é nova. Ó, eu pergunto aqui, quantos de vocês não tem hábitos alimentares, algum prato que a mamãe fazia? Antes de ontem mesmo, a minha esposa me premiou, né, com um prato que era da minha mãe. O tal de afogado, que é aqui da região. Opa, esse é bom. Esse é bom. Então, mas nós que somos típicos aqui da região, fomos marcados, porque foi um hábito desenvolvido, né, que veio dos lares. Então, bolinho caipira. Então, que faz parte da cultura. Faz parte da cultura regional. Né? Então, isso são inseridos, né, esses hábitos, essas coisas, enquanto nós somos novos, vai marcando, não é isso? Então, por isso que é importante essa ação, né, lá no início. Uhum. E falando em bolinho caipira, né, e afogado, doutor Hélio, né, como é que queríamos a sua opinião. O senhor falou agora há pouco, né, antes da gente começar o programa, sobre como melhorar a performance e a educação de cada um pela alimentação. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, professor, eu gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito disso, porque a educação, ela depende de muitos fatores. E não vamos privilegiar um ou outro, mas a alimentação hoje, no ponto de vista médico, cada vez mais toma-se um lugar. Sim. Isto é, se nós não tivermos uma alimentação boa, sadia, é quase que impossível nós termos uma saúde física, mental, espiritual. Agora, o que eu vejo é que as pessoas, elas comem mais pelo gosto, pela apresentação, elas não estão muito preocupadas em saber quais são os elementos, quais são as vitaminas, quais são as proteínas. Como é que o senhor vê isso? Então, mas isso aí, olha, na verdade, o homem é um conjunto, né? Ele tem um conjunto físico, né? Mental, né, que é o psicológico e emocional. Eu para mim coloco um outro que é o espiritual, né? Tem gente que não gosta disso, mas aí vai cada um da sua. Então, todos esses 3 itens citados, no meu entender, eles têm que estar funcionando bem. Então, obviamente que o lado alimentar é uma das componentes que nós temos de manter a saúde física, não é isso? Não só a parte alimentar, como o exercício, que hoje eu me condeno, eu sou meio preguiçoso. Mas a gente sabe que o problema do condicionamento é um problema da prática, né, que a gente também precisa, o exercício, né? E vale também para o lado intelectual. O homem que parar de pensar fica burro. E a gente sabe, o senhor, na área médica, se nós deitarmos na cama, pararmos um mês, né, nós não levantamos mais da cama, não temos condicionamento. E a parte alimentar, obviamente, né, e cada vez mais a ciência está nos propondo isso, né, uma sabedoria
como se alimentar para ter uma saúde e um condicionamento melhor, não é isso? Então, em cima do que o senhor acabou de falar, até apontou a Bíblia para isso, educa a criança e ela a vida inteira, até a velhice, vai... Isso. Mas nós sabemos que do 0 anos até os 5, 10 anos, ou adolescência, é o período que o nosso corpo desenvolve, cresce. Sim. Então é o período que mais nós precisamos de proteínas, vitaminas, todo esse complexo e eu acho que a população ainda não está atenta para isso, em saber que, para todos é válido, mas para a criança, principalmente, nós temos que ter um cuidado extremo com vitaminas, com proteínas, senão o corpo não desenvolve, consequentemente a mente não desenvolve. Então, mas aí que eu reclamo, né, da nossa complexidade e não formação, porque a criança, na verdade, ela não tem autonomia muito, né? Então, ela vive em função da sabedoria dos que estão em torno. E que eu levantei também, né, quando nós estamos falando em off aí, que é o preparo dos que estão em torno, né? Então, como é aqueles hábitos alimentares, né, quem propicia é a família. Se nós vamos, né, induzindo a criança, né, colocando em hábitos alimentares sadios, ela vai crescer e desenvolver, né, gosto por isso. Porque, na verdade, também a parte alimentar tem uma componente que é do prazer. Mas se eu habituo na coisa sadia, ele tem prazer na coisa sadia, né? E isso é desenvolvido. Mas isso não depende da criança, né? Depende, nessa fase tenra, dos que estão em torno. Por isso que pais, mães e a sociedade, num todo, precisa ter uma instrução na educação alimentar. Então, isso que o senhor falou é muito próximo do que eu penso como médico. Porque quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em tudo menos na água. Sim. Sendo que a água é o mais importante de todos os alimentos. Nós precisamos de tomar muita água. E está à disposição de todas as pessoas. Felizmente ainda é barato a água e em qualquer lugar a gente encontra. Como é que o senhor vê isso daqui, de que as pessoas, de uma maneira geral, não se preocupam com a parte científica, com a parte que vale da alimentação, principalmente o tomar água? Então, mas o senhor levantou antes de falar da água, que é algo que o homem não sabe. O homem tem várias coisas a seu dispor, e ele não valoriza. É engraçado, a gente só valoriza quando perde, né? Agora que a nossa região tinha água em abundância, começou a ameaçar a escassez, aí nós começamos a lembrar da água. Mas, então, é o que o senhor falou, a água é essencial. A gente sabe que na parte alimentar ela é básica, né? E, infelizmente, ainda no Brasil, o senhor sabe disso, que nós temos muitas casas, né, ainda não chega a água tratada, não é isso? O que é um mal, a gente precisa cuidar disso. Mas isso é um mal do ser humano, né? Não dar valor ao que realmente deveria ser dado valor. E a gente só aprende isso com a perda, né? A gente aprende a valorizar pelo sofrimento, né? Quando a gente tem perda, é que a gente começa a olhar esse aspecto. E isso me leva a pensar essa questão da alimentação, né? Eu gostaria de ver algum dia, se é possível, né, nas cantinas das escolas e das faculdades, ao invés de um pão de batata, né, oferecerem um brócolis, por exemplo. Não, e tem coisas até que nós desprezamos, não é só a alimentação, mas é o rito da alimentação. Porque nós também desprezamos, né? O ato de se alimentar tinha um caráter, né, grupal, em família, se comia. E isso, né, é o preço da nossa modernização, né? O ato de comer também ficou um ato fugaz. Você come no primeiro lugar, no primeiro fast food que tem lá, e a gente não faz um ato de congraçamento, né? E que seria interessante, talvez, a gente pensar, né? Então, isso que o senhor falou, tá certo? Que a importância do que o adulto faz para a criança ver. Por exemplo, a água é fundamental, mas na hora das refeições não deve ter água, tá certo? Nós não aprovamos, assim, estar almoçando e tomando água. A água deve ser tomada bem antes ou depois.
Mas aí eu queria levantar, isto é, o que a gente pode fazer para a nossa saúde gastando o mínimo possível de dinheiro. Por exemplo, se aumenta a quantidade de água. E eu estava lendo um trabalho há pouco, a importância do sol, tá certo, das radiações, para formar a vitamina D. Então, uma criança é praticamente impossível ela desenvolver bem se ela não tomar com muita frequência, isto é, 3 vezes por semana, no mínimo 10 minutos, boa parte do corpo. Se ela não tomar sol, não se formam determinadas substâncias na nossa pele que são fundamentais. Isto, digamos, não gasta nenhum dinheiro, é só orientar os pais, tá certo, a aumentar a ingestão de água, não tomar água na hora das refeições e expor o corpo ao sol 10 minutos, assim, algumas vezes por semana. Só isso daqui a gente daria um passo assim fantástico para a educação. Como é que o senhor vê isso? Então, mas o que o senhor falou são mudanças que nós adotamos. Eu não sei vocês aqui, né? Mas eu fui criado na rua. No bom sentido, porque a rua era um ambiente sadio. Eu né? também. Então esse problema de som não tinha, porque a meninada da minha época era esporte. Então hoje os hábitos da criança ficou indoor, né? Ficou lá dentro, né? Ela então com esses joguinhos todos, né? Ela ganha algum tipo de coordenação, mas perde outros, né? E perde essa oportunidade de desfrutar da natureza, não é isso? Então são hábitos talvez que nós precisamos combater. Então nós precisamos pôr a criança na rua, mas primeiro precisamos tornar a rua sadia. Novamente, né? Professor, mudando um pouquinho, mas assim, o senhor tem uma formação também na área de exatas, o senhor foi reitor do ITA, enfim, então tem uma experiência muito grande nesse sentido. Como é que o senhor vê a questão das ciências exatas, né, a física, a matemática, como é que elas podem agregar, enfim, mudar esse valor e trazer um modelo para a educação para talvez a gente conseguir melhorar isso? Olha, eu acho que o lado exato, eu até combato hoje um pouquinho e até reclamo em São José dos Campos, porque em São José dos Campos nós nos orgulhamos de ser uma cidade de alta tecnologia sofisticada. Então, a área de exatas, o que ela propicia, quando bem usada, a evolução na área da tecnologia. A tecnologia acaba sendo um aliado do cotidiano do homem, facilita algumas coisas, mas complica em outras. Porque a tecnologia, por exemplo, gera a indústria da guerra, né? Então, sofisticada. Então, instrumenta o homem para brigar mais, né? Então, a tecnologia que a gente não pode desprezar, e essas ciências exatas, dão uma compreensão do mundo que nós vivemos, e facilita, né, o instrumento, o homem no seu dia a dia. Né? Não tínhamos a máquina de lavar, hoje alivia, né? Não tínhamos os alimentos, né, conservados na geladeira, e assim vai indo. Né? São todos ganhos da tecnologia. Mas a gente precisa contrabalançar o lado material com o outro lado. Eu acho que, por exemplo, é uma das deficiências que eu vejo assim, e São José, que é uma cidade de alta tecnologia, apesar de eu ser da área de exata, eu defendo a gente contrabalançar com a área humanística, né? E nós precisamos acelerar, porque esse lado humanístico que vai dar harmonia no nosso viver, né? Então nós precisamos cuidar dos dois lados. Dos dois lados. Essa do questão lado material, mas desse lado da formação humanista. Essa questão do equilíbrio que o senhor está falando, né? Eu acho que os excessos, né, em qualquer aspecto, né, os extremos, normalmente não é um melhor caminho, né? Mas outra questão que eu queria levantar com o senhor é a questão assim, do que estudar, né? Porque estava lendo um artigo se eu não me engano, era um professor de matemática, e ele estava colocando o seguinte: olha, um aluno deveria de sair do ensino médio, fundamental, sabendo basicamente uma coisa: saber fazer regra de 3.
Porque, na opinião dele, o aluno que sabe fazer regra de 3, ele resolve 70%, 80% dos problemas. Então, a gente não está ensinando, assim, eu digo assim, as escolas não estão ensinando coisas que às vezes são fúteis, coisas que teoricamente o aluno não precisa de saber e tem coisa mais importante? Então, mas hoje a minha experiência, né, de educação e que eu defendo, é mais importante que a especificidade do conhecimento, da parte de conteúdo, que quando chega numa área profissional, o indivíduo precisa conhecer o que ele está fazendo, né? Mas você veja, eu brinco, né, sem ser ofensivo, todos nós somos ignorantes, né? Porque pela massa de conhecimento já disponível no mundo, o que eu sei é um pouquinho, né? Então, na verdade, o que eu defendo, que o homem ele precisa se capacitar para navegar no mundo do conhecimento. E a vida da gente muda. Às vezes eu estou numa área, mas eu tenho que, né, derivar para outra. Então, o que eu defendo, mais importante que o conteúdo, é a metodologia do pensar. Então, a metodologia, a gente usa o conhecimento para o exercício do pensar. Então, são habilidades da mente que a gente conhece, né? A comunicação, a capacidade de análise, capacidade de síntese, de transposição, né? Que são propriedades intelectuais que eu posso aplicar em qualquer área do conhecimento. Então, dependendo, o indivíduo usa esse aparato para enfrentar os problemas específicos que ele tem daquela área, entendeu? Porque eu vejo assim, hoje quando eu olho um vestibular, eu acho assim um crime o quantitativo de conhecimento que a gente usa, e qualquer um de nós que passamos, quem não trabalhou, né? Quem lembra lá da química? Né? É para passar no vestibular só, então, né? E é outra coisa, né? A gente precisa tomar cuidado de não fazer educação para um marco. A própria Finlândia, que era em primeiro lugar, ela se rebelou, e esse trabalho, a gente faz uma educação para sair bem num ranking. Quem disse que eu saí bem num ranking? Que era o PISA, né? Que é o Sistema de Avaliação Internacional. E nós hoje estamos trabalhando o aluno para passar no vestibular tal, né? Ou para sair para um resultado do Enem, né? A gente não deve formar um indivíduo para um determinado marco, né? E isso tem muito a ver, pelo que eu entendo, né, também com como é isso passado, né, para o jovem, para os pais, para todos nós, né, através da mídia, né? Eu queria saber do senhor, assim, o que o senhor acha do trabalho da mídia, né, do envolvimento da mídia, no que ela ajuda e no que ela atrapalha na questão da educação. Então, a mídia bem feita ela é um instrumento rico, né, de educação. O que precisa também é conscientizar esses segmentos, né, da importância que ela tem da responsabilidade social. Porque, veja, quanto maior for o atingimento, né, dessa mídia, veja, ela pode ser um instrumento rico de educação. Uma novela, por exemplo, ela está passando costumes, né, valores. Se não for bem trabalhado, a criança, as pessoas acham que aquilo lá é válido, é o comum, né? Uhum. E uma deficiência que eu vejo na mídia, né, que eu critico, ela exacerba, por exemplo, o negócio das má notícias. Parece que há uma ânsia, né? Uhum. E nós e parece que está tudo perdido, né? E na verdade a gente no silêncio, né? Nós vemos pessoas silêncio, porque quem faz, na verdade, não tem preocupação de aparecer, né? Mas nós não divulgamos os bons atos. Uhum. E eu lembro, né? Eu guardo bem, né? Até comentei com uma esposa. Quando morreu a dona Carmen Prudente, quem é da área aí? O casal Prudente, o Antônio Prudente e a Carmen Prudente foram os grandes articuladores do Hospital do Câncer. Quando ela morreu também o Anthony Kim,
que eu também acho que merece, né? Mas saiu, né, coisa comprida dele, né? Vários centímetros dele. Da Dona Carmen um quantitativo. E ela tem um histórico belo, né, de trabalho à sociedade. Então, às vezes, nós não destacamos, né, os atos, os bons atos, né? E nós que estamos na mídia, né, a gente sabe, muitas vezes a gente ouve propaganda o tempo todo, né, no sentido de que hoje é sua última oportunidade de comprar tal produto, né? Não perca essa última oportunidade. Será que, tudo bem, é uma estratégia de marketing que muitos estabelecimentos utilizam. Como é que será que a gente pode usar isso para a educação, né? Hoje é o melhor dia, o último dia, a última oportunidade para você aprender tal questão. Será que a gente pode fazer isso? Que um homem sem educação ele é nada, e é nada mesmo. Porque um homem que não é educado, mas isso a gente precisa falar. Você que não sabe nada, você é manipulado. Você é manipulado o tempo todo. Quem decide a sua vida não é você. Né? E se a gente começar a acentuar isso aí, vai crescer o valor da educação. Ele vai procurar naturalmente a educação. Mas não existe esse trabalho. Né? Não, nem dá para fazer, né? Imagina você chegar na escola, né? fazer propaganda de como estudar aquela matéria naquele momento. Mas de alguma forma estimular, né? Eu acho gerar o valor da educação. Né? Porque quem não tem conhecimento... Porque, veja, o indivíduo se move no mundo, né, pelo que ele tem na mente. Né? Porque o homem pensa, né, sente e age, não é isso? Sim. E ele vai fazer essas 3 ações com o que ele tem armazenado na mente. Então, se ele não tiver nada, for um vazio, né, na sua mente, né, ele só vai fazer bobagem. Então, por exemplo, a mídia que você levantou precisa... Lógico, tem a derivação, o divertimento, que pode ser inconsequente. Mas o homem não pode preencher a sua mente de lixo. Tem que cuidar, né? Para saber aliviar isso e limpar esse lixo. Dos conhecimentos que ele está internalizando. E uma forma de fazer isso, né, é buscar se concentrar naquilo que está fazendo, né, doutor Hélio? Então, professor, nós estamos vendo o tema, assim, educação, o senhor já fez uma belíssima explanação aí de como o senhor vê, concordo, acho que está muito bem orientado, mas eu queria acrescentar o seguinte, ver a educação como o desenvolvimento da potencialidade do ser humano, e a gente determinasse o que a gente chama de potencialidade. Por exemplo, um ser humano educado, ele tem que ser disciplinado. Sim. Tá certo? É impossível, né? Certo? E, digamos assim, então, nós vamos dizer, a escola e a família, tá certo? Teria que ter um manual nesse sentido. Preciso de desenvolver a disciplina. Sim. Preciso desenvolver hábitos alimentares. E ter uma cartilha, vamos assim dizer. Mesmo. O senhor tem razão. Não, para a família e para a escola, tá certo? Então, a disciplina, o indivíduo tem que chegar na escola na hora, não pode chegar com meio minuto atrasado. Sim. Tá certo? Ele tem que sair também na hora. Bateu o sinal, fechou e saiu. O professor não pode continuar dando aula depois daquilo, porque senão ele vai chegar atrasado. Como é que o senhor vê essa ideia de desenvolver as potencialidades do ser humano para atingirmos uma educação de excelência? Então, a potencialidade do homem, né, é enorme, né? Na verdade, nós somos, como criatura, algo fenomenal. Na verdade, o homem... usa muito pouco a sua potencialidade. Eu até faço uma brincadeira com meus alunos, eu ponho um copo transparente e aparentemente é água, eu ponho água mesmo. E falo assim, o que tem aqui? Né? Aí todo mundo, o senhor pode fazer essa experiência, todo mundo chuta água. Né? Eu digo, olha, você chutou água, mas você usou só uma dimensão da sua capacidade, que foi a visão. Você poderia cheirar. Né? Ou poderia até beber, a gente não deve, poderia ser veneno, né? Mas eu digo, o homem às vezes atua só em uma dimensão. O senhor sabe, normalmente quando o indivíduo perde uma dimensão, é espetacular como ele desenvolve a outra, né?
A gente vê as pessoas às vezes que perdem a audição, cego. Eu convivi com um aluno cego que eu achava assim fenomenal. Eu nem sabia, chegava à distância e falava, professor Jair, e ele então desenvolveu uma sensibilidade de ter uma percepção que a gente não usa. Então, nós não avaliamos a riqueza, né, da nossa potencialidade. Então, o que o senhor falou é essencial. É o que eu digo assim, o homem, ele precisa exercitar mais a sua potencialidade. E eu chamo assim de mediocridade, no meia boca, o homem que faz, tá bom, está satisfatório. Nós não podemos concordar com o satisfatório, que é a forma do aperfeiçoamento dessa dimensão do uso, né, mais agudo da nossa potencialidade. A maioria de nós não usamos tudo que nós temos. São 9h59 e eu falo isso com dor no coração, com aperto, porque, olha, a gente poderia conversar aqui junto com o senhor, professor Jair, o dia inteiro até, se o senhor tivesse esse tempo, porque o tema é para lá de vasto, é muito grande e muito bacana tudo isso que a gente conversou hoje, né? Antes da gente terminar, eu gostaria que o senhor, né, falasse alguma coisa, deixasse alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? O que mais a gente pode falar sobre como é a melhoria da educação, como atingir alta performance na educação, em tudo que a gente faz na vida, né? Então, eu só posso deixar, né, primeiro a alegria de ter estado aqui, né? A oportunidade, como eu falei, eu acho que a primeira coisa, né, que o homem precisa é essa troca de experiência, esse congraçamento, né? A gente aprender a se relacionar, conhecer pessoas, né? E todos nós, na convivência, né, aprendemos. Então, uma das coisas que eu acho assim, né? Tem gente que passa pela vida e tem oportunidade de aprender, né? A gente aprende até com crianças, né? Uhum. E a gente não pode deixar o tempo passar e sem agregar conhecimentos, né? Mas o que eu digo é o seguinte, né? Eu acho que eu deixo como recado algo que eu sempre defendo, né? Que é isso que a gente propaga o progresso, o aperfeiçoamento. Cada um tem dentro de si que amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Oh, mas que legal, hein? 10h01, nós estamos finalizando o programa Alta Performance de hoje. Sempre nas terças-feiras, das 9 às 10 da manhã, nós temos esse programa e todas as semanas nós vamos trazer aqui temas que são importantes para você que sempre quer saber mais. Até terça-feira, boa semana, um grande abraço, grande beijo para todo mundo e até lá. Tchau. Você ouviu Programa Alta Performance, esporte, lazer e cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.